Boa tarde a todos. Bom, hoje é dia 29 de agosto de 2018. Quando eu me propus fazer o canal, a minha intenção era fazê-lo para falar de várias coisas aí, né? E dessas coisas eu falaria um pouquinho de ciência, falaria um pouquinho de matemática, né? Pouca coisa, porque eu não sou matemático, mas trabalho com algumas coisas de matemática, então eu ia falar sobre isso para algumas pessoas que pretendem algumas carreiras aí, né? E de coisas diferenciadas. Só que assim, a gente está numa época de eleição, né? E eu tenho visto algumas coisas preocupantes nessa passagem aí, nesse período, que eu tenho achado interessante falar sobre esse assunto, né? É, um pouquinho de tristeza bate também, né? Porque seria muito bacana se a gente tivesse candidatos bons aí e talvez até tenhamos, mas desses bons a gente conhece muito pouco, né? E um candidato que na verdade só se tornou candidato porque o povo assim, né, indicou, né? Na verdade foi o povo que indicou, né? Foi o Bolsonaro, né, que continua, que atualmente está aí registrado a candidatura dele, e o outro seria o Joaquim Barbosa, né? Infelizmente o Joaquim Barbosa também não, na verdade não era interesse dele ser presidente do Brasil, né? E ele acabou deixando isso às claras e não concorreu, né, à presidência. E o Bolsonaro, que nunca tinha pensado talvez em ser presidente, ou se já pensou em alguma época, também nunca deixou isso transparecer, de maneira que, como o povo começou a querer alguém que fosse o salvador da pátria, o povo começou a falar no nome do Bolsonaro. E hoje ele está aí, candidato e tal. Assim, eu torço para que dê certo, né? Porque eu sou brasileiro. Por mim, eu seria o candidato à presidência da República, porque eu acho que teria condição de fazer bastante coisa por esse país, né? Mas infelizmente não sou uma pessoa conhecida e as pessoas têm a mania de votar, e está correto, né? Votar em quem elas conhecem, né? O que não está correto é votar em quem conhece, ainda que a pessoa não preste, né? Que é o caso que a gente vê muito aí, muitos políticos assim, né? Que repetem aí os seus mandatos porque as pessoas votam nele mesmo sabendo que eles não prestam, porque não conhecem outras pessoas que prestem, e aí acabam votando neles mesmo que eles não prestem, né? Bom, então a gente tem aí o caso do Bolsonaro, né? E esse é o motivo principal do meu vídeo hoje, porque assim, eu não quero que as pessoas entendam que eu sou contra o Bolsonaro. Não, porque dos que estão aí, me parece que ele é o que tem mais chance, né? Como eu acabei de falar aqui, é o que tem mais chance. E o que acontece? Votando, se pulverizarmos os votos, acabaria que pessoas de má índole, né, aí do PT, né, pessoas que a gente já viu que o PT é um partido que não está prestando atualmente, né, então favoreceriam que essas pessoas viessem a ganhar as eleições, né. Então, para não pulverizar o voto, está se concentrando muito em Bolsonaro. Mas eu tenho visto algumas falhas no Bolsonaro, no discurso dele, e acho bastante pertinente trazer um vídeo falando sobre isso, né? E hoje o meu vídeo vai falar sobre um João Kleber, né? Um programa que teve na Rede TV, não sei se ainda existe esse programa, mas no dia 21/8/2016 ele foi ao ar e o entrevistado foi o Bolsonaro. Nessa ocasião, o Bolsonaro falou lá por que ele não gosta dos imigrantes e tal, né? Deve ter lá algumas razões que pertine, outras não, mas o que me saltou aos olhos foi o fato dele falar que os angolanos, os haitianos e os cubanos são espiões, né? Espiões que moram, são espiões cubanos, né? Que moram no sul, que vieram para o Brasil, né? Bom, e aí isso me deixa um pouco chateado, porque por coincidência, todos os que eles falaram reportam a raça negra, que são angolanos, haitianos, cubanos. Nós sabemos que em Angola não existem só negros, né? Muitos brancos moram em Angola também. Mas quando a gente fala em angolano, fala em haitiano, fala em cubano,
pela maioria, né, das pessoas lá serem de raça negra, a gente fica imaginando que os caras que o Bolsonaro está falando sejam pessoas negras, né? Tá? Então, eu achei muito ruim isso, porque a gente já tem sérios problemas de racismo no Brasil e se ele não se explica direito, ele acaba ajudando uma política de ódio racial, né? Aqui, embora ele tenha umas alegações lá que para mim são infundadas, né? Mas que justifica o aumento realmente do ódio racial, algumas coisas que o Bolsonaro, que como um dos principais candidatos, né, atuais, né, ele tem muita facilidade de disseminar esse ódio, né, hoje, porque está sendo muito entrevistado e tal, tem muita facilidade de disseminar esse ódio. E me parece que ele não faz questão de poupar essa disseminação, né? Então, uma coisa interessante teria sido ele falar também que houve uma imigração muito forte, né, dos russos, alemães e russos para aqui, para o Brasil, aí nos anos de 1870, por aí. E a gente tem muito município cheio de pessoas da União Soviética, né? Então eu perguntaria, esse pessoal da União Soviética, eles não foram citados pelo Bolsonaro por quê? Eles não poderiam ser espiões do regime russo também? Não poderiam ser enviados, né, do socialismo soviético para cá para o Brasil, para uma espionagem? E será que isso aí não veio a influenciar em tudo que está acontecendo hoje no Brasil? Essas cabeças que nós temos hoje, do Estado paquiderme, né, um Estado enorme aí, dentro do país, né, engessando as empresas, dificultando a entrada o ingresso de capital estrangeiro aqui no nosso Brasil, né, dificultando o intercâmbio científico, né, porque quanto mais o Estado entra, mais engessado ficam as pessoas que teriam essa condição de intercâmbio, né? Bom, então, será que o Bolsonaro omitiu isso? Foi propositadamente ou foi sem querer? Ou será que ele não sabe? Será que ele fala só algumas poucas coisas que ele sabe e as que ele não sabe ele não procura estudar, não procura aprender, não procura pesquisar? Então ficaria aí essa pergunta para mim, né? Ficaria essa pergunta no ar sobre o Bolsonaro. E eu espero que ele assista esse vídeo aí e faça uma reflexão sobre as besteiras que anda falando direto aí na televisão. Até porque a tendência minha eu tenho 2 candidatos, não conheço nenhum dos 2. O que mais se expõe, que eu vejo que fala mais besteira, é o Bolsonaro, né? E o outro seria o Amoedo. O Amoedo porque ele é um empreendedor, né? Talvez até não seja empreendedor, mas é um empresário, né? Deve ter aí história familiar de empreendedorismo na vida dele aí. E, bom, como eu sou muito a favor de empreendedorismo, né? Eu torço pelos empreendedores, então talvez esse Amoedo seja um caminho melhor para a gente. Mas muita gente vai dizer que não vota nele porque não quer pulverizar o voto e acabar o PT ganhando aí a eleição. Eu até entendo isso, mas se todo mundo que fala que não vai votar porque vai pulverizar, não votar nele, talvez se votasse ele até viesse a ganhar, né? Bom, mas então, quanto ao Bolsonaro e quanto a essa entrevista dele na Rede TV, eu deixaria aí esse recado, principalmente para ele mesmo, né? Para ele fazer uma reflexão e ver que a falação dele é uma falação muitas vezes impertinente e que talvez ele precise estudar mais um pouquinho aí, não sei, né? Porque para ser um capitão do exército não pode ser um débil mental, né? A escolha é forte para entrar para a academia, né? E depois para as promoções, então não pode ser um débil mental. Mas a gente sabe que tem débil mental que acaba conseguindo, né? Eu espero que o Bolsonaro não seja um desses débeis mentais que acabou conseguindo. Bom, então esse é um recado que eu deixo, tá? Aí para o pessoal que está pensando Bolsonaro e principalmente o pessoal da minha raça, né? O negro precisa entender que ele tem força suficiente para mudar tudo que está acontecendo aqui nesse país. E se a gente tiver essa consciência e acreditarmos que somos capazes, nós conseguiremos. Por exemplo, olha,
se nenhum negro votar no Bolsonaro, fica muito difícil ele ganhar. Bom, e se todo negro votar nele, depois não pode reclamar porque ele acabou com a política de cotas, porque ele está matando um montão de... Porque agora a Secretaria de Segurança está matando um montão de negros nas favelas, não pode reclamar, porque aí a gente está dando carta branca para ele fazer as besteiras que ele já está anunciando, ok? Bom, então fica aqui o meu recado como um brasileiro, como um nacional, negro, eleitor também e preocupado com o nosso país. Ficaria esse recado aí sobre essa falação idiota do candidato Bolsonaro quanto a angolanos, haitianos e cubanos, sem que fosse apresentada quaisquer fundamentação na televisão, no programa João Kleber, né? Ele tinha que ter mostrado lá, tinha que ter mostrado, ó, foram presos tantos haitianos, tantos angolanos, tantos cubanos que estavam notadamente fazendo espionagem, e aí tem o nome dos caras que está aqui nessa relação. Bom, a partir daí sim, opa, então o cara está provando o que ele está falando. Agora ele está mostrando aí que tem informações que a gente não pode confiar porque ele está falando da boca para fora, ele não provou absolutamente nada. E, ao meu ver, foi uma declaração extremamente racista, porque não são só pretos que migraram para o Brasil. A gente tem aí, e não são só pretos de regimes socialistas, comunistas que migraram para o Brasil. A gente tem o pessoal da União Soviética que veio para cá também, e não são poucos não, são muitos, tá? E eu não posso dizer que tenha um espião no meio desses muitos que vieram, eu não posso dizer, eu não tenho prova disso. Agora, quais as provas que o seu Bolsonaro apresentou no programa do João Kleber no dia 21/8/2016? Bom, então fica aí esse questionamento, senhores, pensem bem antes do seu voto, tá? Eu também quero que o Brasil melhore, também sou contra a bandidagem, tá? Mas acho que o seu Bolsonaro não tem um plano de governo, ele tem ideias próprias aí, coisas que ele pensa que nem sempre estão certas, acha que é um dono da verdade sem selo, tá? Então fica aí esse vídeo, vou parar por aqui, né? E vou colocar um outro vídeo também ainda sobre o Bolsonaro, falando sobre as cotas raciais, tá? E eu vou também falar sobre armas, né, para as pessoas de bem, que é o que ele quer dar, tá? E vou falar também sobre a inteligência limitada, tá? E a truculência exagerada do propenso presidente da República, né, do candidato Bolsonaro, ok? Um forte abraço a todos aí e uma boa tarde.